dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Agni e hoje a gente vai continuar falando sobre os elementos da tabela periódica. Bom, como vocês podem ver, a natureza ela é bem enigmática. A designação das referências naturais aparece para nós, apreende para nós a designação que designa e matiza a remissão da natureza, ou seja, como se a gente conseguisse destacar das semelhanças a consideração que designa a impressão da natureza em nós. Toda essa desrecomposição que decompõe o estado material e emprega a assemelhação em nós, faz as transformações, os enigmas serem revelados de formas que a gente consegue processar. Ou seja, a nossa conciliação com a natureza é muito dependente desses versículos, né? Essas inversões de realidade. Vivemos num plano material, porém a designação dessa matéria desartifica as descontrações, né? As contrações que a gente refere-se, né, no acontecimento. Então o processo de observação é muito maior do que a gente pensa. Não só o processo de observação, mas a reafirmação desse olhar observador. E cada dígito dessa observação se ampara em nós um senso de coerência, um senso de estar sobre essa infrequência natural, né? A natureza ela é dispersada, né, por várias contrações. Todas essas contrações buscam desencontrar algo. Vejam vocês, sobre esses particípios de lógica, esse algo que a natureza procura encontrar, precisa de ter algo que a gente chama de aliança, né? Precisa de ter uma atração. Essa atração ela faz os encaixes necessários, mesmo que tenha que desencaixar uma porção de encaixes de alguma matéria. E aí a gente tem a transformação. Porém, sobre a natureza, toda transformação ela é a mais ela procura ser a mais consistente no sentido atômico, da regência atômica, por conta da estabilidade regente daquele núcleo, daquela espécime. Isso tudo decodifica em nós as elementariedades particulares, né? E isso desenvolve em nós as concessões, porque a gente pratica o tempo todo estar sobre essas referências, essas refrequências, para nós acreditarmos na segurança. Faz parte de nós.
é um princípio ativo do nosso senso comum, ou seja, aquilo que une a natureza em nós. E aí você tem vários ambientes que desescalam a precisão das suas atomadas de processos físico-químicos, biológicos, processos naturais. E todas essas disparticularidades dos átomos nesses processos de interiorização, ou seja, reações unientes, as unições e as desunições disseminam o que a gente tem como absorção, né? Então, o que a gente vê na realidade não é o que está, é a parte que permite a gente ver de estar. Mas tem muita coisa da natureza que é escondida, ou seja, que não tem revelação para nossa potência, né? Até mesmo pela própria natureza em sua concessão de desestender esses átomos nas uniões concessivas, né? Nas uniões de semelhantes. Vejam vocês, isso são propriedades naturais dos átomos em condição, né? E dessas condições tem coisas que somente o próprio átomo consegue ver, né? O próprio átomo consegue consentir pelas disvenções que os intempéries lhe ressaltam. E isso é o que a gente tem de conhecimento vendo no lado grande das reações, né? Das reações nucleares. Porque na concepção lógica que a gente refere esse atendimento, a gente tem planos de ideias e de contrações possíveis. Porém, existem dentro dessas possibilidades infinitas impossibilidades possíveis ou possibilidades possíveis que a gente não consegue contar, nem ao menos chegar perto de pensar. No entanto, a gente, por menções honrosas do saber e dessas apropriações maiores do saber em escalas de harmonia, a gente desapega parte do saber e refere-se como um todo despossibilitado de nos preencher sabendo. Isso é uma assinatura do homem que consente dentro do processo da cicatrização, uma forma de continuar, preservar a continuidade do efeito, porque o homem ele é movido por efeitos, a natureza já não. A natureza tem os seus efeitos, mas a natureza ela é o feito. Você entende? E aí do feito da natureza a gente desenfeita as reorganizações, os rearranjos que a gente desconsente potência para poder desarmar concessão lógica.
e até mesmo utilizar dessas provas para embasar a apropriação nutreica de educar uns aos outros. Ou remanejar a arquitetura de acessos de educação sobre os dados que um ser estima potencializar, buscando ser um referencial, um detector de uma trama, né, ou de um conjunto harmônico. Tudo isso aqui que a gente está vendo é harmonia. É uma harmonia que desarmoniza sobre a potência em reação. Então você tem um ambiente e a gente sempre desambientaliza o ambiente sobre as nossas potências para acender no ambiente uma transformação, uma cicatrização, um desimportar-se perante a escala de habilidade potencial que esse nosso envolver, esse nosso desenvolvimento com os arranjos naturais da natureza, desses enfeixes, nos enfeita, né? Ou seja, nos faz reação, nos faz acreditar na potência do homem. E aí, com todas essas condenadas sobre as implementações acadêmicas, desacademiamos os fluxos ressaltados dessas apropriações, né, referentes, com elos de cognição e com suas variações de pesos, nós descarregamos a apropriação consentida de saber, né, por rever o saber, por sentir uma apropriação de eluições de contração sobre os sensos de transformar a natureza, ou seja, de harmonizar a natureza sobre esses parâmetros. Porém, a natureza ela já tem a sua função, a sua cadência, a sua harmonização. Porém, a gente se decompõe sobre essas razões para escrever, mencionar a nossa razão de sobreviver. É um senso apelativo do homem, porém que desfaz o homem acreditar, né, na sua partição com a natureza. E para a gente treinar essa partição a acreditar, vamos entrar no conjunto das menções, né? E aí dimensionar essa matéria. Então, por que a gente precisa dimensionar a matéria? Porque quando a gente tem um conjunto de relatores, as individualidades elas passam a serem deploradas. A forma que a gente tem desentrega-se ao comum das placas de associação lógica. Então, esse periódico de formação lógica no academismo trouxe para nós essa grade, essa tabela. E para desengradar, servir dessa tabela, a gente precisa de passar por essas portas, né, de importância. Desamarrando, então, a gente já viu
vários elementos, e hoje chegou o dia de ver o grupo 11, a família 1B, que refere-se ao cobre, a prata, o ouro e o roentgênio. Todos esses elementos, eles têm como concessão nessa tabela propriedades que se caracterizam por assemelhação. E isso é um condenado, né? Esse condenado, ele consente associações maiores ou menores sobre as escalas de condenação desexpoentizada pelo átomo que entrega esse elemento, né? Pelos átomos. Bom, então vamos ver um pouco sobre o cobre. O cobre é um metal e encontra-se no estado sólido em condições normais de temperatura e pressão. Então veja só, temperatura e pressão são dados que dizem caracterizar as individualizações transigentes entre os elementos dessa composição. O cobre possui brilho metálico e coloração avermelhada ou de cor castanha. Logo, isso aqui também já é um dado sobre o estado desse cobre. Coloração avermelhada e castanha. Isso devido à impureza e óxidos. Então a gente tem como classificação impurezas e óxidos, né? Perda do seu estado validado de natureza, né? Como a escala. É um metal dúctil e maleável, reciclável e que oxida quando em contato com água e oxigênio. Então você já tem aqui, ó, uma grade bem associativa, que o cobre com a água, o oxigênio, ele não se dá bem, ou seja, ele se dissolve em água. Bom, por que essa redução em água desavença o cobre, né? Porque o cobre, ele tem uma tesselação, né? Uma tesselagem é o ato de tecer através de entrelaçamento de fios de tramas transversais com fios de teias ou ardume. Então o cobre, ele tem um aspecto tesselativo. Se a gente não descobre o cobre, ficou até duplo sentido, né? Se a gente não descobre o cobre com material de borracha, a gente não protege o cobre, ele não, a tesselação que ele consente fica prejudicial. História, isótopos, química, biologia, ligas metálicas. O cobre debilmente ligados são aqueles que contêm uma porcentagem inferior. Vamos ver aqui, ó. Utilização do cobre. O cobre é utilizado na produção de materiais condutores de eletricidade, fios e cabos,
bem como em ligas metálicas, latão e bronze. As maiores propriedades do cobre são sua alta capacidade de deformação e ductibilidade. Bem, então o cobre para nós, ele é um material que dizem sobre a sua harmonia propriedade maleável, a ductibilidade. Mas para chegar nessa ductibilidade, a gente precisa de desenformar o cobre, uma melhor apreensão. Logo a gente tem a apropriação do valor do cobre, porém a gente decompõe o cobre em fios, né? E aí os fios, né, eles conseguem ser rígidos e ao mesmo tempo ter essa propriedade, né, de condução de eletricidade. Por que a gente fala essa condução de eletricidade? Porque a gente tem na termodinâmica as propriedades, né? Física que estuda trocas de calor por meio de suas leis que descrevem o comportamento de sistemas complexos. E aí nós temos a troca de calor por contato. Quando os dois sistemas estão em contato, o calor será transferido do sistema mais quente para o sistema mais frio por meio de colisões moleculares. Beleza. Então ocorrem colisões moleculares, né? E a energia térmica vai fluir nessa direção até que os dois objetos tenham a mesma temperatura. Bom, isso em calorimetria. Agora vejam vocês se não é o mesmo em elétrica e sistemas, circuitos. Circuitos elétricos é o conjunto de equipamentos que promove a passagem de corrente elétrica. Beleza, eu vou promover a passagem de corrente elétrica. Mas como a corrente elétrica vai chegar de um ponto a outro? A gente precisa de ter uma apropriação de contatos, né? E o contato que a gente tem inteligente são com condutores. Os condutores eles permitem de um acesso de energia a divisão desse acesso, ou seja, a repercussão desse acesso sobre uma faísca. Você vê, até o álcool é um condutor, só que o álcool a gente tem vários condutores. Aqui, ó, condutores. Então a gente tem vários condutores, né? O próprio álcool é um condutor. Se a gente colocar álcool e tacar fogo, ele vai conduzir calor, né? A partir da sua transformação. Então o cobre é um condutor e como a gente viu aqui, ó, a gente viu que, ó, que será transmitido a energia térmica, né? A energia térmica é condutível. E você só não vai conseguir conduzir, né? Condutor, sim e não. Você não vai conseguir conduzir quando tiver uma barra, né? Então, uma barra contra a condução. E aí a gente chega, né, no sentido da apropriação do homem com essa intenção do cobre. O homem, ele pegou o cobre, né, ele descobriu essa propriedade no cobre e
se apropriou para tecer esse cobre em fios que conduzem melhor razões elétricas. Então a gente só tem circuitos elétricos graças a essa atenção humana. Você consegue ter a eletricidade graças a essa tecelagem, mas a tecelagem ela veio muito antes. Vejam bem vocês, a gente tem a tecelagem. A tecelagem ela vem da apropriação vestuária do algodão. Então a tecelagem ela pegou o algodão e desmobilizou o algodão em fios, e de fios semelhantes ela construiu o enlaçamento de fios mais resistente. E ela viu, né, que esse enlaçamento acontecia também no homem, né, nas fibras. A gente tem fibras em tudo, né? E no próprio homem, ó, fibras musculares. Então veja o retrato do homem na apropriação do todo o músculo são fibras, né? Aqui, ó. Aqui a gente vai tirar um músculo, uma fibra muscular. Olha só o tanto de camada que a gente tem. Aqui a gente tem um vaso, né? Lúmen do vaso. E aí essas fibras, elas também têm terminações nervosas, onde ocorre descargas elétricas no músculo, né? Nas células musculares. Bom, então o cobre, ele apropriou dessas repartições, né? E aí a maleabilidade dele foi que elegeu. Então, o que elege um ser é a sua característica. Aqui a gente tem uma imagem do pessoal extraindo cobre da natureza. Olha só que bacana. Então o que caracteriza algo como bom é as suas propriedades, né? Energia térmica, fluir em direção. Então o cobre ele entrou na tabela. E ele tem uma significação muito grande para a utilização do ser humano. Cobre. Símbolo Czão, Ozão. Ah, sim. Czão, Ozão. Aqui. Não, Czão. Será que eu coloquei errado? Czão Uzinho. Czão Uzinho. E aí, beleza. O C, nessa palavra, ele vai representar uma contração de passagem harmônica. Ou uma fatia da harmonia. Então o C para nós ele é uma costura, é um elo de costura, sabe? O C ele é um elo de costura. Se eu tiver vários Cs, ele faz isso aqui, ó. Já viu o tricô? O C para nós aqui é um elo de costura.
O O nessa palavra, ele vai significar para nós a harmonia iterada da linha, né? Ou da forma. O B, ele vai ser o B vai ser as divisões de potência entre as contrações de harmonia. O R vai ser a reação. O R é que desescala essa corrente. Entendeu? Então o cobre, ele tem a sua provação de palavra. Sabe por que eu faço isso, pessoal? Porque quando a gente tem o cérebro na sua teimosia de apreensão, de aprendizado, a gente faz confusão de vários valores disseminados. A gente associa vários valores para um terminal, e aí esse terminal ele perde a potência de ser servidor, porque ele expõe uma variação enorme de dados. E aí quando a gente vai fazer as nossas agricomusculaturas dissonantes entre os elos de associação de letra, né? A mecânica das letras em descomprovação de material, a gente acaba perdendo essa imponência, né? Sobre a consustação de revolver a palavra a uma imagem para poder encontrar um elo de significação rápido. E isso às vezes prejudica muito a razão fisiológica, né? Dessas. Vejam só vocês o trabalho dúctil de placas de cobre. A gente também, para poder chegar nisso, a gente precisa fazer vários refinamentos, ó, e depois ligar, tá vendo? Existe uma refinagem de cobre. E a gente até tem vários outros, por exemplo, o cobre, ele pode ser, dependendo da temática em que eu estiver envolvendo a palavra, ele pode fazer a pessoa achar que é isso aqui, ó. Entendeu? Então é complicado. Mas aí por isso que eu faço isso, né? Para evitar essa descoerência, né? Vamos pegar aqui, vamos tirar isso aqui, vou para cá. Agora a gente pode falar sobre a prata.
A prata ou argento é um elemento químico de símbolo Azão, Gzinho e de número atômico igual a 47. Sua massa atômica é 107,87 à temperatura ambiente. A prata encontra-se no estado sólido. No teste da chama assume a cor lilás. Então isso aqui é um sítio muito importante, né? Aqui, ó. Assume a cor lilás. A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células especializadas da retina, que transmitem através de informação pré-processada ao nervo óptico impressões para o sistema nervoso. E impressões são alimentos, são derivações de momentos finos ou enobrecimentos. Quando a gente come muito um enobrecimento, a gente desenobrescifica ele sobre o estado ativo que ele nos deixava. Então a gente incomoda os nossos músculos, as nossas células corpusculares sobre esses desrevestimentos, né? Então a gente meio que preda a nós mesmos sobre o ataque de uma informação. E essas informações ao nervo óptico fazem impressões que, quando muito impressas, desimpressam por natureza das colisões. Entende? É como se esse senso ativo fosse desenaltecido pela potência que o corpo assume dessa colisão. E é o que acontece com a vida. Porém, quando a matéria não é viva, acontece o oposto. E tudo tem o seu registro. O registro rediz sobre passagem, sobre a disseminação concessiva, né? A origem da palavra prata é de indo-europeia, que significa brilhante e seria o equivalente a sânscrito, a Arjun, que também significa brilhante. Estima que se tenha sido descoberta pouco depois do cobre e do ouro. Então, a era dos metais, vamos pegar aqui, ó. Era dos metais. A idade dos metais, 3000 a.C. a 1000 antes de Cristo, é caracterizada pela criação dos primeiros utensílios de metais e consequente desenvolvimento das indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Viu a palavra rúrgicas, metalúrgicas? Esse período da pré-história é subdividido em 3 partes: idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. Bom, então toda esse alimento trouxe as necessidades de serem digeridos, e os homens encontraram apropriações para desenervar novas maleações, novas funções de se alimentar dessas metais. Vamos ver aqui algumas imagens.
Eu acho que a facilitação que esses matérias trouxeram no revestimento de forças, né, aplicadas, fizeram com que o homem se apegasse a elas, né? O apego gera muita resistência, né? E esses materiais, eles são apegantes, né? Metais são apegados, eles são resistentes, e o apego gera resistência. Bom, vamos lá aqui. Prata. Características: a maior parte da prata é subproduto de mineração de chumbo. Segunda Guerra, ocorrência, economia. Não, eu quero ver a utilização. Utilidade da prata. A prata tem suas maiores aplicações na indústria de material fotográfico, radiográfico, na indústria eletroeletrônica, na cunhagem de moedas e na joalheria. Bom, e aí por que será que a prata ela foi nos arranjos dos negócios, foram sendo derivadas, desassociadas a esses produtos, a esses serviços? Bom, por conta das pesquisas, né? Então, o lado de pesquisa consegue organizar as utilidades dos elementos, né? A prata ela tem um saldo estrutural seguro, no sentido dos redimensionamentos que ela consegue fazer interferência sobre reações. Cadê? Aqui. Indústria. Apresenta característica: branca em prata, brilho metálico muito intenso. Ela brilha bastante. Então veja só, essa repartição de brilhar bastante quer dizer que ela reflete muito organizada os raios solares. Ela não dispersa muito, ela tem a habilidade de concentrar a reflexão dos raios. Quando a prata entra em contato com o oxigênio, ocorre uma reação química. Então essa é o que é outra, né? A reação química, com formação de óxido de prata, que é um material negro e que pode ser retirado facilmente por meio do processo de polimento da peça. Então veja bem, como a prata ela tem essa reação com o oxigênio, gerando óxido de prata, ela consegue ter um benefício, né? O preto ele é benéfico no sentido da marca, né? Então a prata apresenta a prata ela tem essa produção, baterias, ela
tem essa características. Todas as características são pontos relevantes para a gente ligar. Quando exposta ao ozônio, a prata perde seu brilho característico. Então o ozônio já desbrilha a prata. Toxicidade. Trata-se de um metal tóxico ao ser humano. Quando uma pessoa está contaminada com prata, ela apresenta uma intoxicação denominada argeria, na qual a prata deposita-se nas membranas mucosas. Então, olha só, a prata é utilizada para fabricar talheres, instrumentos musicais, radiadores de automóveis, moedas, na odontologia, amalgama para restauração, formação de ligas para solda, produção de contatos elétricos, produção de baterias de alta capacidade, produção de pinturas utilizadas em circuitos impressos, produção de explosivos, prata presente em sais inorgânicos, utilizada em fotografia convencional, prata presente em sais inorgânicos, utilizado para provocar chuvas, serve como cimento para vidro, utilizada no tratamento de irritações de membranas mucosas da boca e garganta. Agente anti-irritante das membranas dos olhos. Bom, então, agente anti-irritante das membranas dos olhos. Então veja só o quanto ela tem servido na natureza, a prata. E aí o apego dos agentes utilitários dessas reações com a prata, desses produtos com a prata, eles se apegam à prata, né, e desenvolvem cada vez mais apegos. Essa é a industrialização e a academia das organizações, né, prediz muito essa potência. Interessante. Elemento químico. Bom, e aí a gente pode pegar a prata e ver que ela tem um P, que refere-se a pressão, impressão, né? Pressão é que quando ela consegue influenciar muito, né? Servir muita pressão. Por exemplo, no caso da prata, é a questão da reflexão que ela tem, né? Então, é a pressão de reação à atividade. Então, somando atividade. Então a prata ela tem essa associação possível, né, entre as letras. Vamos lá aqui, prata. Aí a gente tem várias utilizações com a prata, e a mesma coisa, a gente precisa refinar a prata. E aí dessa refinação de prata a gente une ela depois sobre uma informação, sobre uma geometria, uma adequação. E a prata ela consegue barrar, né? Servir de barra também. Fazer espelho, cimento para espelho. Então tem esses processos de transformações materiais. As barras de prata.
interessante. Deixa eu ver o que é isso aqui. Queria ver o sol bater na prata. Olha aqui, ó. Sol batendo na prata. Então, essa propriedade dessa razão de desempregar o sol sobre um assento contínuo em um material é um revelante, né? Quando a gente bate o sol, quando a gente utiliza algo que é constante na natureza, por exemplo, o sol, e aí esse sol a gente coloca sobre uma matéria e a gente consegue fazer a decomposição de todas as razões que o sol faz na matéria, a gente consegue encontrar características íntimas, as intimidades da matéria que são de repercussão solar, né? Tudo isso coloca a matéria em um grupo de associação, porque a gente utilizou o sol, né, como agente. E o sol, aí a gente está sempre buscando se divertir, mas ao mesmo tempo a segurança, né, sobre o sol. Agora a gente pode começar a falar sobre o ouro. O ouro é um elemento químico com o símbolo Azão-Uzinho. É um metal brilhante, levemente amarelo alaranjado, denso, macio, maleável e dúctil na sua forma pura. Então olha só, é um metal brilhante, ou seja, atraente, né? Porque se você levar outras considerações, você vai fazer o desplugue do gatilho, né? O desplugue do gatilho é o seguinte: é você desreger a palavra sobre os consentimentos nas utilidades repercussantes, né? E aí você vai se perder sobre as repercussantes concessões que os seres utilizam para desaclamar materiais, né? Seus valores, né? E todos os valores são pessoais à medida dos apegos. Então é um metal brilhante, logo é um metal atraente. Mas por que ele é atraente? Você já se perguntou? Porque o brilho ativa muito o nervo óptico, ou seja, é como se fosse um chocolate para os olhos, entende? É como se fosse uma comida muito gostosa para os olhos. Então é um metal brilhante, levemente amarelo alaranjado. E aí olha só, o amarelo alaranjado, se a gente pegar o amarelo alaranjado, a gente vai ter vários elementos amarelos alaranjados. E se a gente gosta desses elementos, principalmente do sol, a gente vai dissolver-se mais positivamente para esse tipo de metal, né? Então tem esses enguias. Ele é denso, então ele é resistente. Opa, resistente é seguro. Ele é macio, opa, então ele consegue ser seguro. E ele consegue fazer integrações, porque ele é macio, ele consegue ser moldado. E ele é maleável, né? E dúctil na sua forma pura, perfeito, né? Cheio de capacitância. Quimicamente, o ouro é um metal de transição e um elemento do grupo 11. Isso aqui, beleza.
Na natureza, o ouro é produzido a partir da colisão de duas estrelas de nêutrons. Aí você pensa, opa, estrela, caraca, coisa grande, né? Na astronomia, a estrela de nêutrons, ou neutrões, é um objeto astronômico superdenso composto quase que inteiramente de nêutrons, que possui alta velocidade e temperatura forte, gravidade e campos magnéticos. Bom, essa colisão de duas estrelas de nêutrons é interessante pensar, porque a colisão ela desinforma regência, né? A indeferição. Porém, tem algumas questões aqui a serem vistas. Eu não vou entrar nisso, não. O ouro é utilizado de forma generalizada em joalharia e indústria e eletrônica, bem como reserva de valor. Porque quando a gente constrói ciência, a gente desevidencia palavras, e palavras elas tomam várias significações com o passar do tempo. E aí toda essa compassão e essa artificialização desverte a palavra do seu domínio empregado e começa a buscar cooperação desses artifícios sociológicos. E aí a gente acaba desimpurificando o consentimento da natureza, né? E criando uma nova natureza, a natureza das artificializações já associadas pelos regentes, que somos nós, agentes regentes, né? A única coisa que os animais conseguem diferenciar são os efeitos fisiológicos. Porém, os homens, eles, até mesmo os efeitos fisiológicos, eles dizem artificializar, né? Sobre paisagismos e tal. Geralmente encontra-se no estado livre. O ouro é mais maleável de todos os metais. Ele pode ser esticado num fio com apenas um átomo de largura e depois esticado consideravelmente antes que se rompa. Interessantíssimo. Ou seja, ele tem um apego muito grande no sentido da sua no sentido do seu arranjo, né? Legal. Esses nanofios deformam-se mediante a formação, reorientação e migração de deslocamento e redes cristalinas, sem que se produza um endurecimento considerável. Uma única grama de ouro pode ser moldada numa folha. Que legal. E pode ser esverdeada. O ouro é bom condutor de calor e eletricidade. Bacana. E não é afetado pelo ar ou pela maioria dos agentes químicos. Então aqui, por ele não ser afetado pelo ar ou pela maioria dos agentes químicos, ele ganha uma particularidade sobre as resistências que a gente utiliza para comparar com os outros, né? Então, sobre essa comparação, a gente consegue fazer utilizações diferentes, né? E possui alta resistência e alteração química pelo calor.
umidade e maioria dos agentes corrosivos, sendo portanto adequado para uso em cunhagem de moedas e ourivezarias. Isso é alta resistência à alteração química pelo calor. Então, bacana. O ouro tem uma densidade de 19,3 gramas por centímetros cúbicos, quase idêntica à do wolframio. Vamos lá. Então a gente já viu que o ouro, ele quem tem não quer dester não, né? Aqui, ó. Utilidade do ouro. O ouro e suas diversas ligas metálicas são muito empregadas em joalherias, fabricação de moedas e como padrão monetário em muitos países. Devido à sua boa condutividade elétrica, resistência e corrosão, é uma boa combinação de propriedades físicas e químicas. Apresenta diversas aplicações industriais. Bom, o ouro, ele é mais um elemento, né? Nossa, ele é tão bonito. Ele é um elemento que tem ele tem um revestimento de muita desimprovação lógica, né? O sentido utilitário do ouro, ele avançou camadas desde o seu período histórico, né? Por quê? Porque por conta das variações de agentes que designaram essas apropriações, né? Você vê, hoje em dia a gente tem igrejas feitas de ouro, o pessoal fala barra de ouro, né? Mas o que vale, né? O que vale uma barra de ouro para um agente biológico, né? Bom, é como eu falei, varia, né? São questões para serem vistas no sentido das associações, né? Lógicas. Mas é interessante o ouro, mas ele tem muito potencial, eu acho. Porém, sobre esse potencial, a gente assegura muito a utilização do ouro, né? Tem muito ouro preso, é mais ou menos isso. O ouro ele tem uma a palavra ouro, né? Ela diz consente em uma harmonia que preenche realmente reações de harmonização. Então, isso quer dizer o quê? Que o ouro ele tende a no sentido dessa injeção da palavra,
o O ele é um sistema fechado, né? Ele é uma circunferência. Então é como se o O ele fosse uma roda que permite ser preenchida pelas inadequações que ela vai rodar, fazendo as reações de mudança para rodar. Então o UR é como se fosse o eixo de emprestação dos declives de um plano, né? Ou seja, as concessões de um plano que o ouro vai desencantar para poder andar. O ouro é como se ele vencesse o plano, né? Entende? Então é como se ele urrasse para vencer o plano sobre as interseções de eixo, porque o eixo ele só sofre interseção de plano quando o plano tem declives, né? Quando o plano tem como que a gente chama? Um parâmetro, né? E aí o parâmetro de plano é buraco, é material. Então é mais ou menos. Então é como se o ouro fosse forte, né? Vamos ver aqui se a gente acha aqui, ó. Ouro sobre o sol. Reflexo do ouro sobre o sol. Olha só, os raios que o ouro ele aumenta muito, ou ele segura muito, reflete muita atividade dispersante. Só que as pontas de dispersão do ouro, olha só, elas têm, olha, as desemproporções. Interessante. Será que o Sol não é um ouro em reação nuclear? Brincadeira da parte. Agora a gente pode entrar no Roentgênio. O Roentgênio, cujo símbolo químico é Rg, é um elemento químico sólido a 25 graus Celsius, metálico, pertencente à classe dos metais. Então olha só, químico sólido a 25 graus Celsius, beleza. Metálico, ele é metálico, pertencente à classe dos metais de transição, preparado por síntese de cor branco prateada ou acinzentada, que se localiza no grupo 11 e período 7 da tabela periódica. Este elemento possui número atômico 111 e massa atômica 272. Roentgênio. Vamos ver aqui utilidade. Este elemento não apresenta aplicações práticas e desconhece-se as suas reações com ar, a água, os halógenos, os ácidos e as bases. Então vamos ver aqui no Wikipedia. Inicialmente chamado de ununúnio, ouro semelhante a ouro, Ecaouro semelhante ao ouro, é um elemento químico do símbolo Rg. É um elemento sintético transurânico, então ele é sintético. É um elemento obtido através da síntese e composição em laboratório,
São elementos instáveis e com meia-vida pequena, de tal modo que não teriam sobrevivido à época atual. Então é como se fosse uma receita que sintetiza esse elemento. Em química, elemento transurânico é o elemento químico artificial com número atômico maior que 92. Então ele é transurânico porque ele é artificial e ele tem um valor maior que 92. A radioatividade, também chamada de radioatividade, é um fenômeno que pode ser natural ou artificial, pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos chamados radioativos são capazes de emitir radiações, as quais têm a propriedade de impressionar placas fotográficas, cujo único isótopo conhecido apresenta meia-vida em torno de 15 milissegundos, muito baixo, decaindo em meitenério, que é um elemento químico na tabela periódica com símbolo devido à sua presença no grupo 11 da tabela periódica, é um metal de transição provavelmente metálico e sólido. Bom, esse é o Roentgênio. O Roentgênio é um elemento artificial, né? E ele tem propriedades condutoras. Então ele vai ter ele é um reagente, né? Ele faz reação na harmonia, escalando a onda somada em peso de escala circunflexa a onda. Então ele faz pinça na onda. Exclamando a harmonia. Então ele faz como se ele fizesse o Roentgênio, ele faz pinça na onda, né? Ou seja, você tem a onda. Quando eu falo onda, é o design improvado, é a sentença de um elemento, né? Seja qual for. O resultado de um elemento é uma onda sobre o Sol, entendeu? Quando a gente coloca a interferência de Roentgênio, ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar e ele vai fazer uma fractal na onda. Ele vai interferir na fractância da onda, aonde que ele tiver. Então, se eu coloco o Roentgênio daqui até aqui, ó, quando o Sol bater aqui até aqui, vai desexpressar o Roentgênio, né? Que é a circunflexão escalar na onda. E aí ela pode sofrer várias matemáticas aqui, dependendo dos átomos. Ele pode sofrer uma desaondação que dispensa crescente, que dispensa decrescente, que dispensa a incomplexação constante nesse intervalo, ou seja, nessa partição da matéria. E aí a gente toma a forma, né? Roentgênio. Ai. E o nome e o símbolo é Rzão Gzinho. Razões de pezinhos, né? Razões de pincinhas, razões de pezinhos. Bom,
E uma coisa que eu queria falar com vocês é que toda matéria constante na natureza que tem vida é uma combinação harmônica de Deus, né? E toda essa combinação harmônica, ela tem o seu peso. E o peso é uma coisa que todos nós temos e fazemos na natureza. O despesar desse peso é o soltar, né? O soltar é o despesar. Porém, existem pesos que demoram soltar. E existem pesos que precisam, para ser soltos, reações químicas. Mas todo peso ele precisa de reação química. Só que algumas reações químicas são tão diferentes de outras que a gente não se dá conta do despeso delas. Porém, o organismo dá. E às vezes a gente tem faixas de dar conta que são escuras ou claras demais para ambientes, dependendo do ambiente em suas tonificações, suas materializações ambientais. Porque a gente tem matérias que conseguem ser vistas somente com muito sol expoente. Então a gente tem as escalas de sol. E essas escalas de sol, olha só, a gente tem a escala e o meio material. Esse meio material ele só consegue ser enxergado, ou seja, ser fluentizado, tesselado, sei lá, se o Sol, a potência do Sol preenchê-lo. Mas para que preencha ele precisa de estar às vezes em uma razão concêntrica, né? E dentro de um ambiente, quando você tem várias matérias, vários filhos de Deus, né, no caso, a gente tem várias expressões solares. E para enxergar uma, a gente precisa demarcar informações cognitivas sobre a contração ou sobre a expressão fluente dessa matéria. E essas marcas nos faz carregar, né? E aí, quando a gente desmarca algo, a gente carrega domínios de semelhação desse algo que fazem contrações mais rápidas, mais fáceis nos nossos consensos moleculares. E aí a gente fica com as pinças de memórias desses consensos, os raw intentions, né? Então, quantos raw intentions você tem de determinado material? Quantos pesozinhos você comeu, você rezou, viu desse material, né? E aí, se você quiser doar alguns para você descarregar um pouquinho de pesozinho, é só você resolver doar para mim, né? Se você não quiser doar, você fica com esses pesozinhos, com essas raw intentions, né? Roi intengenciei eles nas minhas desescalas de ondas, porque a equação ela é assim, ó. Você sempre tem umas escalas de comportação, né? Tipo assim, você tem uma apreensão da matéria, e dessa apreensão da matéria você tem todos os vestígios que o Sol permite das potencializações de dizerem inserções em você sobre os elos de contato. E a contação é uma pressão, e a pressão ela consente a estatística das pressões, ou seja, os pontos possíveis de pressões e as formas de impressionar sobre esses pontos a natureza, ou seja, deixar marcas.
e as marcas despincelam as ondas e desmontam fractais de ondas que são o conjunto, a fractal. Quando você é familiar a alguma matéria, você tem a fractância da matéria no seu comprimento de onda com ela. Então todas as suas concessões, ou seja, suas portas sensitivas dessas matérias, conseguem se dobrar, se ajoelhar a essa fractância, porque ela é instintiva na tomada sináptica que você apreende para cumprimentar essa matéria no seu veículo fisiológico, no seu ser. Então, a gente tem várias formas de pesozinhos, né, da matéria. Ou seja, gestozinhos, gestonzinhos. E aí, desses gestozinhos, a gente consegue acreditar e suportar, né, fazer essas montagens de conhecimento. De par em par, a mistura reúne elementos, né? Então, de uma matéria, então do Sol que bate na matéria e desse produto do Sol que bate no homem, o homem bate no registro, na folha, aquilo que bateu nele, né? Então é sempre uma desbatida. Bateu aqui, depois bateu aqui, depois bateu aqui, depois vai bater ali, depois vai bater ali, e assim sucessivamente. Bom, então chegamos a mais um fim desse percurso aqui nessas periodicidades instaladas nos consensos das academias químicas, e refletimos alguns elementos, né, metálicos. Bom, espero que sirva alguma resolução de conhecimento para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai ver outros elementos, né? Um abraço a todos, fui.